Olá, hoje iremos falar sobre filosofia e ética. Então, falando de filosofia e ética, essa questão ética ela coloca-se hoje com máxima de urgência para toda a sociedade, todo o governo, toda a família. E assim, há um certo sentimento aí, uma percepção de que a vida humana e a sociedade elas precisam ser revistas, precisa ser renovada, transformada. Por quê? Porque senão nós vamos caminhar rumo aí a uns, digamos assim, desastres maiores, além dos já cometidos, né, contra a natureza, contra aí as civilizações, né, nas questões das guerras, enfim, contra a espécie humana. Então, é muito fácil perceber que nós vivemos aí numa imensa crise de valores hoje. Então, por exemplo, a degradação da violência de todo tipo, né, que existe. E eu vou colocar aqui um exemplo para vocês em relação à escola, né? Então é comum nós ouvirmos aí a afirmação da falta de ética na vida dos alunos, né? E aí, é, na primeira pista que nós devemos falar de ética é falar sobre a convivência humana. Então, há uma necessidade ética aí, porque os seres humanos hoje não vivem de forma isolada, né? Mas convivem, não por escolhas próprias, né? Mas por fazer parte aí de uma constituição vital da vida. Então, essa necessidade ética, porque o outro ser humano, ou seja, há o outro, porque pode ser que uma pessoa ela conheça ou não conheça o outro, mas esse outro também pode ser, né, também a natureza, ou seja, o nosso planeta Terra. Nós podemos aí conhecer, então ter esse cuidado, fazer valer aí o respeito à humanidade, a questão da igualdade, é a questão de valores, né, os direitos constituídos. Então, a questão de como agir justa e corretamente com esse outro não é assim, não nos interpela assim a cada instante, ou seja, como agir fazendo bem para o meu colega de trabalho, ou como agir bem, né, com o meu aluno, como agir bem com a minha mulher, ou com o meu esposo, ou com o meu filho, com minha filha, com os meus amigos, ou até mesmo com uma pessoa que eu não conheço, né? Ainda para a própria, em relação também aí à questão da natureza, que eu extraio, né, a sobrevivência. Então, é importante saber como agir, né? Como estão relacionados aí esse agir com os princípios éticos. Então, nós vamos aqui nos aprofundar na questão de ética. E aí nós vemos aqui a chardezinha, né, que diz que assim, as pessoas parecem esquecer que não tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. Então, vivemos assim muito no eu, separadamente. E quando se fala em princípio ético, nós temos que entender que está relacionado à vida em comunidade. Mas você sabe o que significa a palavra ética, de onde ela vem? É originada de que palavra? Então, ética vem da palavra grega ethos, que significa designa a morada humana. Então, o ser humano, ele separa uma parte do mundo para construir um abrigo protetor e permanente para si. Então, a ética, ela está relacionada com morada humana e não como algo pronto, que é construído de uma vez só, ou seja, algo acabado. Então, o ser humano ele está sempre tornando habitável o local, né, onde ele reside. Então, o ético significa, portanto, tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma morada saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda.
Esse é o conceito ético de Leonardo Boff. E quando a gente fala aí na questão, né, do significado, do primeiro momento aí da palavra é, ética, né, que é do grego, que significa aí permanência habitual, ela também tem um ponto, né, porque quando fala-se aí de permanência habitual, tá falando de lugares familiares, né, ou seja, estadas, da moradia da pessoa. E aí, num segundo significado, ela já vem falar aí de hábitos, costumes e caráter, que provavelmente, né, são palavras que vêm do original, não é? E já que os valores éticos, eles residem aí num lugar, né, próprio, especificamente aí da raça humana. E aí Boff, ele destaca que a ética é um conjunto de valores e princípios, de inspirações e indicações que devem valer para todos os viventes, pois estão ancorados na própria humanidade. Ela supõe, né, aí uma pergunta, um questionamento que é colocado: o que significa agir humanamente? Você já se perguntou o que significa agir humanamente? O que é esse agir humanamente? Então, para a gente responder essa pergunta, nós devemos fazer aí uma referência à experiência fundamental de todos nós, que é a nossa experiência de morada, o ato de morar. Né? Então, como nós colocamos aí no sentido originário da palavra ethos, que é do grego, ethos é a moradia, né? A casa humana ou a toca do animal. Então, a gente vale dizer aí a questão dessa adequação, né? Aquela porção de mundo que nós reservamos para organizar, então, para cuidar, para fazer o nosso habitat, a nossa morada, né? Então, Boff, ele coloca isso. E a morada, portanto, ela deve ser cuidada e continuamente ser retrabalhada, ou seja, ser melhorada, tornar um local saudável, habitável. Ou seja, em outras palavras, a palavra ethos, ela não é algo assim pronto, acabado, mas ela está sempre aberta, sempre feita e refeito, é transformada. Então, isso acontece com a nossa casa. Por exemplo, a nossa casa, nós nunca estamos conformados. Então, digamos que eu reformei, construí a minha casa, passou-se uns meses, eu vejo a necessidade de comprar um móvel novo ou fazer a pintura. Então, é algo que está sempre em constante transformação. Então, é necessário que nós percebamos que a ética, ela se traduz, né, nessa questão, né, de transformação, de noção de moradia, e ela nos ajuda a compreender melhor as coisas, né? Essa metáfora aí de ética relacionado à moradia, porque é algo que está sempre se transformando, melhorando, se reinventando. Então, a moradia ela deve ser compreendida é, essencialmente como modo de ser do ser humano, né? Como forma de organizar aí a sua vida familiar. Então, a nossa casa, né, enquanto moradia, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser reformada, ser melhorada. Então, é importante sempre ter esse cuidado com a moradia. Já morar, né, a palavra morar em si, dentro desse contexto aí de uma habitação saudável, ela significa aí harmonia, né, entre os seres que que vivem dentro dessa moradia. Então, isso significa adequar aí estruturalmente essa moradia, o interior dessa casa, ter sempre uma casa limpa, organizada, né? Então, se haver uma possibilidade de ter um jardim, plantas, né, para que deixe o ambiente mais gostoso, mais saudável para se morar, digamos assim, mais pacificamente respeitoso. Então, a moradia, ela precisa ter, né, alicerces, fundações, assim como a vida
do ser humano. Por isso que está usando aí a metáfora da moradia para explicar a questão do princípio ético, né? Então, hoje nós nos defrontamos aí com as ideias relativistas, né? Onde vale tudo e todo mundo quer fazer o que der na cabeça, sem pensar no outro, né? Só pensando em si. É como a chardezinha anterior, é como se ninguém vivesse em sociedade. Então, com esse discurso, assim, é muito fácil, né? A questão do individualismo, ele impera aí sobre toda a sociedade, né? E através disso acontecem as desavenças, as violências, o processo de exclusão. Então, algumas pessoas, elas não veem sentido na vida, é nesse sentido, né? Então, elas buscam se amparar aí e dar sentido a essa vida através aí do consumismo, né? Com as compras exacerbadas, sem necessidade, o milagre da vida, assim, muito fácil, né? Achar que as coisas acontecem muito fácil. Tem essa democracia que nós vivemos de modo irresponsável, de uma educação sem compromisso, sem paciência, né? Sem uma história sólida, sem amor, né? Um amor para com o semelhante. Então, nesse caso, é necessário que os habitantes do nosso planeta, nós enquanto seres que precisamos viver em comunidade, precisamos saber o que muda e o que não muda dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto, é equivalente aos princípios éticos. Então, a necessidade do ser humano, né, ter uma moradia, seja onde for, ou seja, ter uma estrutura para que ele possa, né, se sentir seguro, né, e tranquilo em relação à vida. E todos nós buscamos, né, aí fazer as escolhas do que devem ser aí o cuidar, né, da dignidade do ser humano, do corpo, da defesa da vida em todas as suas formas. Então, também lutar aí, né, e tentar mudar ou combater a corrupção, a violência, as guerras, todas essas formas de opressão que fazem parte aí, né, está presente no cotidiano do ser humano, né, e tudo isso ele está presente no sentido originário da ética. Então, no fundo, é assim, a palavra ética, ela significa viver humanamente. Então, ele acrescenta que a nossa contribuição nesse viver humanamente, viver de maneira decente, implica em realizar o princípio de todo agir humano, ou seja, não faça ao outro o que não queres que faça contigo. Né? Esse dizer ele é bem válido, ou seja, fazer ao outro o que queres que façam contigo. E aí é até um princípio bíblico, né? E é importante, não faça o mal que você não quer receber esse mal para si, né? Mas faça o bem que você quer receber para si. Então, esse princípio, esse valor, ele é inestimável e pode ser traduzido aí, né, no amar ao próximo como a ti mesmo, que está em Mateus 7:12, né? Então, esse princípio, ele é um princípio de amor universal, né, de forma incondicional. Então, quem não quer ser amado, né? Então, esse amar, ele significa agir humanamente, né? Então, alguém quer ser desprezado, quer ser tratado com indiferença, quer ser odiado? Não, ninguém, né? Ninguém quer ser tratado assim. Então, desse modo, é importante a questão aí de amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores princípios éticos que existe aí. Um outro princípio ético em relação à humanidade é decorrente do que a gente disse aí anteriormente, né? De que é preciso ser reaprendido, né? Residir aí na questão da solidariedade humana, né? Se, digamos assim, os nossos pais fossem mais solidários, ou se eles não tivessem sido solidários conosco quando nós nascemos, se eles tivessem nos rejeitado, nós não estaríamos agora nesse momento, tendo esse momento aqui, né? De vocês estarem ouvindo
esse vídeo, né, assistindo. Então, se a sociedade ela não respeitasse as mínimas normas coletivas, né, do dia a dia aí para com todos, a vida ela seria insuportável, eu acredito, né? Mais do que ela se apresenta aí muitas vezes. Então, a solidariedade, ela, para ela existir de fato, ela precisa sempre ocorrer a partir do outro, né? Ou seja, do problema do outro e vir para nós de maneira particular. Então, a partir dos últimos da sociedade, quem são os últimos da sociedade? Né? São os pobres, são os excluídos. Então, a gente tem que se preocupar nessa questão. Então, pertencer aí à questão da humanidade, a ética, é a capacidade de perdoar. É uma experiência revolucionária, né, que transforma aí a vida dos indivíduos, ou seja, nos transforma. Todos somos seres falíveis, né, e podemos errar involuntariamente ou prejudicar o outro conscientemente ou inconscientemente, mas que nós possamos ter a capacidade de buscar o perdão, né, que é um dos princípios éticos. E quando a gente faz esse processo de, né, prejudicar o outro ou magoar o outro de forma consciente, que tenha também a consciência, né, de buscar esse perdão e também, se o outro te feriu, você ter a consciência de que você pode perdoar. Então, perdoar ele significa aí não deixar que o erro e o ódio ele se torne a última palavra na vida em sociedade, né? Mas dar uma chance para que aconteça aí as novas relações. E aí, nós trazemos agora aqui o ponto, dentro desse contexto, né, do perdão, de se colocar no lugar do outro, que é o significado da moral. Então, a palavra moral, né, assim como a palavra ética ou ethos, ela tem um significado e ela vem de algum lugar. A palavra ética vem da palavra ethos, do grego, que significa moradia humana, e moral, então, ela indica, sabe o quê? As formas e os diferentes ou as diferenças em relação aos estilos de se organizar essa moradia. Então, é importante ter uma casa, né? Usando aí a metáfora de casa para ou moradia para a palavra ética. Então, esse estilo, essa maneira de construir pode variar de cada pessoa, né? A ética de cada um e a casa. Então, ela tem o seu estilo, né? A sua forma. E a palavra moral, ela vem do latim mores, que significa exatamente os costumes e os valores de uma cultura. Então, nós sabemos que as culturas, elas podem ser diferentes, né, uma das outras, elas não são iguais. Por exemplo, os africanos são diferentes dos indianos e os chineses são diferentes dos brasileiros, né? Então, cada um tem a sua maneira singular, a sua forma de amar, a sua forma de solidariedade, a sua forma de expressar perdão, o seu cuidado para com a natureza. Então, moral é, portanto, o conjunto concreto de preceitos e normas que organizam a vida das pessoas, das comunidades, das sociedades. E hoje, como são muitos e próprios de cada cultura, traz valores e hábitos, fundam várias morais, ou seja, nós podemos perceber aqui que a ética ela se diz sempre no singular, enquanto a moral ela pode existir aí no plural. Então, várias morais aí para a vida. Então, significa que dizer essa pessoa não tem ética, o que significa dizer isso, né? Que uma pessoa não tem ética, né? Então, significa que essa pessoa ela não possui princípios, ela age de forma oportunista, né? Consoante aí as vantagens que ela pode ter dela, não se poderá esperar assim nenhum comportamento coerente, né, em relação à sociedade, é previsível e não possui assim uma opção fundamental de vida. Olha, por exemplo, aí na chardezinha que nós estamos vendo aqui no nosso slide, né? Que a criança ela traz aí, olha, aqui está a redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota, né? Então,
Você vê aí que os valores eles são investidos, né? Não se dá um presente por se dar um presente, mas porque está interessado em algo, né? Então, a vantagem. Então, ética, ela significa aí que a pessoa age sem ter moral. Então, ela age em contradição aos princípios aí existentes, né? Assim, fica claro que a pessoa ela pode mentir, que ela pode enganar os seus clientes, que ela pode roubar um dinheiro público ou um dinheiro até mesmo dentro de casa, que essa questão de pode ser explorada aí os seus empregados, né, os seus trabalhadores, ser violento em casa. Então aí há as situações que degradam, né? Essa questão aí da degradação em que as pessoas não só têm a questão da ética, mas também a questão da moral. Então, elas são retiradas do meio da sociedade. Então, dessa forma, hoje em dia, nós devemos buscar desenvolver aí uma ética e os meios de realizar essa ética, né? Então, nós somos convidados a construir juntos uma casa comum, ou seja, uma sociedade comum para que todos possam, né, caber dentro dessa sociedade, inclusive a nossa natureza, o nosso planeta, né? Daí a necessidade de uma ética comum, né? Em que todos, um consenso mínimo do qual nós possamos viver bem. E nesse tempo, né, respeitar as maneiras diferentes como os povos eles se organizam, como cada cultura tem a sua forma ética, né, dando aí origem às suas várias morais de vida. Então, vale dizer, né, que os vários modos de organizar a família, de cuidar da natureza, de cuidar das pessoas, de estabelecer laços de solidariedade entre todos os povos, de viver. Então, a maneira de manifestar o, o perdão. E aqui estão as nossas referências.